Fala, meus queridos! Bora lá corrigir a prova de matemática da ESA 2023, 2022-23, próximo concurso. Eu vou deixar aqui no canal essa correção que com certeza vai servir para outras pessoas que têm estudado conosco através das nossas videoaulas que temos compartilhado com vocês, tá bom? Então, lembrando só, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, pessoal, nos ajude, compartilhe esse canal, se inscreva, e vamos que vamos rumo à sua aprovação, tá ok? Então, primeira questãozinha aí da ESA aí, bora lá resolver essa bagaceira, bora! No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína, frango, bife e ovo, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão e 2 pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Dessa forma, pode-se montar quantos tipos de refeições distintas. Então, pessoal, probleminha envolvendo princípio fundamental de contagem, beleza? Então, nós temos que 3 opções, já coloquei 3 barrinhas aqui, tá? Deixa eu só fazer aqui uma... Está acionado aqui a marca D aqui, mas acontece, essa prova é a prova de um aluno que foi enviado e foi compartilhada, tá bom? Então não é a resposta certa, tá ok? Nós vamos chegar à resposta certa aí através da conclusão desse exercício aí. Então vamos lá, temos 3 opções de proteína. Então proteína tem 3 opções, tá? Acompanhamento, nós temos 3 opções também. E sobremesa nós temos 2 opções de sobremesa. Então, para saber o total de combinação que pode esse militar estar fazendo, né? Apenas pegando um prato de cada um, então basta fazer a multiplicação aqui dos 3 tipos que ele tem, tá? No caso, proteína, acompanhamento e sobremesa. Então, 3 vezes 3 vezes 2, isso aqui vai nos dar 18, que é a nossa alternativa E. Beleza? Questãozinha bem tranquila, bem fácil, bem sem estresse nenhum, tá ok? Bora lá para a segunda questão. Questão número 2. Em um determinado quartel, o comandante determinou que no primeiro dia de treinamento de uma nova turma, os recrutas deveriam realizar 20 flexões de braço e aumentar 5 flexões por dia ao longo do curso. Mantidas essas condições, em 2 meses, quantas flexões cada recruta terá executado? Considere o mês 30 dias. Então, são 2 meses, né? Vamos fazer só uma marcaçãozinha aqui. Aqui, ó. São 2 meses, né? 2 meses, que nos vai dar 60 dias. E cada mês 30 dias, né? Então, questãozinha que dá para a gente resolver por PA. Beleza? Então vamos aqui a fórmula do termo geral de uma PA, que é o que? AN, né, é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Qual que é a razão dessa PA? Você vê que ele quer um aumento, ó, aumento de 5 flexões por dia. Então, no primeiro dia, que é o nosso primeiro termo, ele faz quanto? 20 flexões, beleza? No segundo termo, no segundo dia, ele vai ter que fazer o quê? Mais 5, ou seja, 25. No terceiro dia, ele vai ter que fazer o quê? 30. Então você vê que vai aumentando de 5 em 5. Então a nossa razão nessa PA aqui, ela é 5, beleza? Nossa razão é 5. E ele quer o quê? Ele quer saber depois de 60 dias. Então, depois de 60 dias, quantas flexões ele fez depois de 60 dias e qual é o total delas. Ou seja, ele quer saber a soma, né? A soma de todos os termos. Ou seja, cada termo representa um dia. 60 termos são 60 dias. Então, ele quer saber o nosso S60. Beleza, galera? Então, para isso, nós vamos ter que achar o A60 nosso e fazer essa soma para ver quantos que dá. Tá? Então, é uma questãozinha bem tranquila, só jogar na fórmula. Se você guardou, conseguiu memorizar a fórmula, você sai dessa questão tranquilão, fácil, sem mais dificuldade. Tá? Então, vamos aqui, ó, achar o nosso A60. Então, o A60
O primeiro dia ele fez 20 flexões, né? A gente sabe que são o nosso N, que é 60, porque são os 60 dias, 2 meses, e aqui ele nos deu aqui, ó, que cada dia, que cada mês tem 30 dias. Por que eles nos deu isso como referência? Porque fevereiro tem 28 ou 29, dependendo do ano, e tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Então ele nos deu 30 para ficar como referência os 2 meses, tá? Então o nosso N vai valer 60 menos 1 vezes R, tá? Então o nosso A60 é igual a 20. Resolve aqui dentro primeiro, né? Vai dar 50 mais 59. 59 vezes a nossa razão, que é 5 aqui, né? Nossa razão é 5. A60. 20 mais, vamos fazer aqui no cantinho aqui, vezes 5. 5 vezes 9, 45, vai 4, né? 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. Então aqui vai dar 295. Mais 20. Vai dar 5. 9 com 2, 11, vai 1. Vai dar 315. Então, nosso termo 60, 315. Ou seja, no último dia do segundo mês, né, no dia 60, vamos falar assim, ele fez 315. Só que a questão, ela quer o quê? Ela quer que a gente some quanto que ele fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro, né? Então a gente vai aplicar a forma agora do termo geral, né? Fórmula do termo geral para calcular todos os termos de uma PA. Então a nossa fórmula, a fórmula do termo geral, SN é igual a N, que multiplica A1 mais AN sobre 2. Beleza? O nosso N é 60, né? Porque é 60 dias. Nosso N é 60. Então vai ficar S60 é igual a 60. O A1 é 20. O nosso AN, que é o A60, a gente achou que é 315. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então já vou simplificar aqui, ó, por 2 e por 2, aí vai ficar aqui S60. Desculpa a letra aí, gente, que eu estou apanhando um pouquinho. É 30 vezes 335. Vamos fazer aqui na raça aqui. 335 vezes 30. Dá 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 10. Então, a soma, ela vai dar 10.050 flexões. Beleza? 10.050 flexões é aqui a nossa letra E. Aqui, ó. Nossa letra E. Tranquilo? Então, bora lá. Outra questão, a terceira questão. Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargento das Armas foi colocado na origem do sistema cartesiano ortogonal, eixo OX, OY, considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste, quantas trajetórias ele poderá percorrer. Então, exercício também de permutação aí também, né? Ele pode dar 4 passos, beleza? Ó, aqui, ou ele pode ir para o norte, ou ele pode ir para o leste. No primeiro passo, tá? Então aqui é o primeiro passo, aqui o segundo passo, aqui o terceiro passo e aqui o quarto passo. No segundo passo, ele tem quantas opções também? As mesmas, né? Ele pode ir para norte ou ele pode ir para leste. Aqui também, norte ou leste. E aqui também, norte ou leste.
Ou seja, em cada passo ele tem duas alternativas, ele pode tomar duas decisões. Então pode tomar duas decisões no primeiro passo, duas decisões no segundo, pode tomar duas decisões no terceiro e duas decisões no quarto. Então a probabilidade é o quê? Só multiplicar. Ao multiplicar, 2 à quarta é igual a 16 maneiras. Ele tem 16 maneiras de fazer essa trajetória até o local que ele precisa, que ele quer chegar. Beleza? 16 maneiras. Nossa letra E. Nossa letra E. Um balão esférico está sendo inflado. Seu volume é dado em função do tempo, contado em minutos, através da seguinte relação: V igual a 2T. Qual será o tempo necessário para que o balão infle até atingir o volume de 18 metros cúbicos? Então, questãozinha bem tranquila. Acho que é a questão mais fácil da prova, né, galera? Então você tem que uma funçãozinha, uma relação aqui entre volume e tempo. O volume ele é igual a 2 vezes o tempo. O volume que ele quer saber quanto tempo vai levar para ser enchido é 18 metros cúbicos, que é igual a T, isolo T. Você tem 18 por 2, você tem o tempo como é dado em minuto, você tem que 9 minutos. Beleza? 9 minutos. E a nossa letra A. Tranquilo? Na figura, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Q é ponto médio de AB, QP é paralelo a BC, sendo AC 30, qual é a medida de PO? O que está dizendo aqui? Esse ponto Q ele é ponto médio do lado BC, do lado AB. Uma coisa que eu gosto de estar explicando é relativa a desenho, galera. O que acontece? Você vê que esse desenho está totalmente fora da escala. Então, às vezes acontece, embora que está falando que o ponto médio, que é ponto médio, mas se você olhando visualmente, esse lado BQ ele é maior que QA. Então, isso às vezes dá uma bugada na cabeça do aluno. Então, não vai pela ótica do desenho, vai pelas informações, tá ok? Então, isso aqui está falando, embora o desenho não pareça, né, que esse lado aqui parece que é maior que esse. Então, se ele está dizendo que é ponto médio, então você considera ponto médio. Então, ou seja, esse lado aqui, ele é igual a esse, tá bom? E ele está falando o quê? Que o lado AC, esse lado aqui, ó, ele vale 30, tá? Ele vale 30. Ele quer o quê? Ele quer esse pedacinho aqui, PO aqui. Ele quer esse pedacinho. Então, o que acontece? Vamos lá. Se aqui vale 30, um detalhe. Aqui, o ponto Q, ele é o ponto médio desse lado. E ele é paralelo. Ou seja, ele forma aqui uma base média entre triângulos. Beleza, galera? Ou seja, aqui esse lado é paralelo a esse, né? Paralelo. Então, essa hipotenusa, ela vai ser, esse ponto P vai ser ponto médio aqui também da hipotenusa. Ou seja, esse pedacinho aqui, ele vai ser igual a esse, tá? Ou seja, aqui vai valer 15 e aqui vai valer 15. Aí existe uma propriedade que diz que a mediana relativa à hipotenusa, que sai aqui do ângulo reto relativa à hipotenusa, ela vale a metade dessa hipotenusa. Ou seja, então, esse lado aqui, ele vale 15, tá bom? Então, esse lado aqui, ó, todinho, vale 15. E vale 15, tá bom? Por que eu tracei isso aqui? Porque acontece, esse pedaço aqui, ele é uma mediana, não é? É uma mediana, porque ele sai aqui do vértice e vem até a metade da hipotenusa. Esse outro segmento aqui também é uma mediana, porque ele sai do vértice C e vem até a metade desse lado. Então o que eu fiz? Eu tracei também aqui, ó, uma outra mediana que sai do vértice A até a metade aqui do lado. Por que eu fiz isso? Porque é para mostrar para vocês que aqui a gente tem o quê? A gente tem um baricentro.
E uma das propriedades, se você lembrar do baricentro, que as medianas, elas se dividem em segmentos, né, segmentos proporcionais, ou seja, esse PO aqui, ele vale um terço do PB. E esse pedacinho aqui, ele vale 2/3 do PB. Lembrou desse bizu aí? Também dá para aplicar a semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo dá, né, para você aplicar aqui, porque você tem dois triângulos semelhantes, que eles têm esses ângulos iguais aqui, você tem esse ângulo igual a esse, dá para sair por semelhança também. Só que você sair por mediana, ela é a solução mais rápida, tá bom? Ou seja, esse pedacinho que ele quer aqui, o PO, o pedacinho aqui, ó, o PO, segmentinho PO, ele vale quanto? Ele vale 1/3 do segmento PB, da mediana PB. Então o PO, ele igual a 1/3 de 15. PO igual a 5 centímetros. 5 centímetros é a nossa letra B. Beleza, galera? Mas dá para fazer aqui também por semelhança, tá bom? Aula de geometria analítica. Uma candidata do concurso de ESA, da área de saúde, deparou-se com a seguinte situação: x² igual a mais y² igual a 2x mais 2y menos 1. Ao desenvolver essa igualdade, a estudante obteve, então, a equação da circunferência, né? Uma equação reduzida da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos a ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Beleza? Ao desenvolver isso aqui, a gente vai cair numa equação normal, ou a equação geral, tá? Que é o que? Vai ficar, aí aqui é um produto notável, né? Quadrado da diferença. A gente vai ficar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Aqui mesma coisa, y ao quadrado menos 2b. Aqui, desculpa, gente, aqui é b, tá? Aqui é a letra B. O a já tinha colocado lá. 2by mais b ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Eu vou organizar aqui, vou deixar os dois quadrados primeiro, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou passar esse raio ao quadrado para cá, tá bom? Igual a 0, tá? Pra gente... vou copiar essa aqui, ó. Aí o que acontece? Esse termo aqui eu vou já passar para o outro lado da igualdade, tá bom? Vou até colocar de preto aqui. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y mais 1 igual a 0. Beleza? Que é essa equação aqui. Você já estudou, você vai só se lembrar agora, não vou ter tempo de explicar aqui. Mas para mim achar o A, ou achar as coordenadas do centro, eu preciso achar o A dessa equação e preciso achar o B dela. Aí com esses dois elementos a gente consegue achar o raio também. Então para mim achar o A, ó, tá vendo aqui, ó, nessa equação principal aqui, eu tenho aqui um 2A que está na frente do x, que é esse carinha aqui, ó. Tá vendo que tem um valor menos 2 na frente do x? Eu tenho 2b aqui, ó, na frente do y, e tenho 2 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma comparação. Então, o meu 2a, ele vai ser igual a quem? A menos 2. Aí, o meu a, ele vai ser 1, se passando para cá, né? E fazendo a divisão, menos com menos, vai ficar mais, aí vai dar 1, beleza? Que eu fiz direto aqui para a gente ganhar um tempinho. E o menos 2y, menos 2b, aqui da equação geral aqui, na da circunferência quem que é? É o menos 2, também. Então vai ficar menos 2. Aí passa dividindo para cá, o meu b vai ser igual a 1 também. Então as coordenadas do centro a gente já achou, que é 1 e 1. Para mim achar o raio,
Como é que eu faço? Eu vou pegar todo esse termo aqui, que é o que a gente chama de termo independente. Beleza? Então, para mim achar o raio, a ao quadrado mais b ao quadrado mais b ao quadrado. Se bem que aqui, ó, aqui você já acharia a resposta, né? Porque você achou, olha lá, uma circunferência de centro 1 em 1. Então você nem precisaria achar o raio, porque aqui você já chegou na resposta, beleza? Mas vamos achar o raio. Aí você pega esse termo independente aqui, que são os termos que não vai ser, que não tem letra. Então é o a ao quadrado, b ao quadrado menos o raio ao quadrado. Qual é o termo que não tem letra, que é 1? Então isso aqui vai ser igual a 1. O a e o b eu já tenho aqui. Então vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 1. Aqui vai ficar como? Vai ficar 1 mais 1, 2. Copio o restante. O que eu vou fazer? Ó? O 1 vou passar para o lado de cá e o r, que está negativo, vou jogar para o lado de lá. Então vai ficar raio ao quadrado é igual a 2 menos 1. Raio ao quadrado é igual a 1. Raio é igual a 1. Beleza? Opa, ficou fora aqui. Raio igual a 1. Então, nós temos o que as coordenadas do centro. Deu 1 e 1 e o raio 1. Uma circunferência de centro 1 e raio 1. Então, a nossa letra D. Beleza? Questãozinha bem tranquila, só que tem que lembrar aí dos passo a passo aí. Beleza? Então, vamos lá. Para avançar ao rancho, 8 soldados, entre eles soldado alfa e soldado bravo, são colocados em fila. Pode-se afirmar que a probabilidade dos dois militares ficarem juntos é. Então, é um exercício aí que envolve permutação. E exercício desse formato a gente costuma fazer assim, pessoal. A fila tem 8 lugares. Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui, ó. Probabilidade, o que é a probabilidade? É o número de casos favoráveis, que é o que eu quero, sobre o número de casos possíveis. Beleza? Nesse caso, a fila são de 8 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tem 8 soldados. Se eu quiser saber a maneira todas as maneiras possíveis de organizar essa fila, fazendo com que, por exemplo, o soldado alfa, o soldado bravo e os outros soldados, hora esteja no primeiro lugar, no segundo, enfim, o total de arrumação que a gente consegue fazer com esse outro soldado nessa 8 fila, o número possível, o número máximo que você vai conseguir é o quê? É 8, basta você pegar o 8 fatorial. Como são 8 soldados, você faz 8 fatorial e faz a multiplicação. Se nós fizermos, como que faz isso? 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, ao fazermos essa multiplicação, vai dar o total de maneiras que nós podemos organizar essa fila. Beleza? Então, o nosso número, a maneira de formas que podemos organizar é 8 fatorial. Tá? Só que ele pede o quê? Existe uma restrição. Né? Deixa eu só apagar aqui. Ele nos deu uma restrição. Ele pede para a gente fazer essa contagem, mas mantendo alfa e bravo sempre junto. Ou seja, alfa e bravo sempre junto. Quando a gente faz isso, manter duas pessoas junto, ou manter duas pessoas com intervalo de 1, quando a gente faz isso, a gente mata, é como se a gente diminuísse um lugar na fila. Então você vai organizar de que forma? Por exemplo, aqui, aí você vai organizar como se a fila tivesse 7 pessoas. Então aqui vai ficar AB. Um exemplo, aqui o C, aqui o D, aqui o E, aqui o F, aqui o G e aqui o H. Beleza? Vamos supor, se você quisesse organizar de outro modo, aí ficaria como? Aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você poderia começar um exemplo. Com D aqui, com E, com F, com G. Ó, o AB, eu vou colocar ele aqui, o AB aqui,
o C e o H. Ou seja, você vê que o AB são dois lugares. Mas, para esse efeito, a gente vai contar como se fosse os dois num só lugar. Então, a disposição nossa, o número de casos favoráveis nosso, ao invés de 8, que era o total, passa a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, porque os dois tem sempre que ficar junto, 6, 7. Então vai ser 7 fatorial. Com um detalhe, eu posso começar com alfa, ou posso também organizar os dois dessa maneira, colocando o bravo na frente. Então, eu tenho duas maneiras de organizar. Você vai ser 2 vezes o 7 fatorial. Beleza? Aí vamos aqui, vai ficar 7 fatorial vezes 2. Desmembrar esse 8 fatorial, vai ficar 8 vezes 7 fatorial. Aí o 7 fatorial a gente simplifica com esse. 2 oitavos é a mesma coisa que 1 quarto. 1 quarto é a mesma coisa que 25 sobre 100. Que é igual a 25 centésimo. 25 centésimo é a nossa letra C. Beleza? Então, sempre que tiver esses exercícios que colocando restrição, 2 pessoas ficar sempre juntas, dentro do ônibus, já vi esse exercício assim, né? Falando, 2 pessoas têm que ficar sempre junto dentro de um teatro. Então, você tem que lembrar que se a fila do teatro, por exemplo, tiver 10 lugares, então, em vez de 10, você vai fazer a permutação com 9. Por quê? Porque com 2, eles vão ter que estar sempre juntos. Beleza? Então, mais uma questãozinha tranquila, mas se você tivesse conhecimento, tiver conhecimento desse macetinho, você mata essa questão aí. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Questãozinha envolvendo escala. A nova sede da escola da ESE será construída na região metropolitana de Recife. O marco zero dessa belíssima cidade encontra-se na região portuária, denominada Recife Antigo. Ao realizar a medição em um mapa de escala 1 por 95 mil centímetros, a distância entre o marco zero de Recife e o local de consumo da sede ESE, encontramos 55 centímetros no desenho. A distância real em quilômetros, entende que a distância real em quilômetros, beleza? Entre esses dois pontos como que a gente faz para resolver esses probleminha de escala? Ó, medida do desenho está para a medida real que eu quero, assim como 1 está para, vou chamar de N, mas vou colocar aqui, ó, até colocar E, que é a escala. Beleza? Então, a medida do desenho que ele quer que a gente descubra qual é o tamanho real é quanto? Ele nos deu 55 centímetros, beleza? Então, 55 centímetros. A medida real que a gente vai descobrir, eu vou chamar de X, está para 1. E o tamanho da escala, que é 95 mil. Beleza? Então, escala 1 por 95 mil. Aqui a gente multiplica. Vai ficar X vezes 55 centímetros vezes 95. Aqui vai nos gerar uma resposta em centímetros, tá, galera? Então, vamos fazer aqui. 95 ó, vezes 55. 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 9, 45, com 2, 47. Aqui vai dar a mesma coisa, vai dar 5, vai dar 7 e vai dar 4. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 12, aqui vai dar 12 de novo, vai dar 5. Aí tem 3 zeros, a gente coloca os 3 zeros aqui. 1, 2, 3. Então, essa aqui é a resposta da medida real em centímetros. Só que ele quer em quê? Quer em quilômetro. Então, a gente sabe que, vou colocar aqui em cima, 1 metro é igual a 100 centímetros, beleza? Então, eu vou, se você dividir isso aqui por 100, 100 centímetros aqui.
Então, se eu dividir por 100, eu passo isso aqui para metro. Então, dividindo por 100, ele vai perder 2 zeros. Aí eu vou ter a resposta em metro aqui. Então, vai ficar 52.250 metros. Beleza? Aí o que acontece? Ele quer em quilômetros. E a gente sabe que 1 quilômetro ele é igual a 1.000 metros. Então, para mim passar isso aqui para quilômetro, basta eu dividir por 1.000. E se eu dividir por 1.000, o que vai acontecer? A gente vai contar 3 casas decimais aqui e vai colocar a vírgula. Então vai ficar 52,250 km. Aí na resposta não está esse zero aqui, né? Então vai ficar 52,25 km. Que vai ser a nossa letra C aqui. Bom, nessa questão já escrevi algumas coisas aqui para poder adiantar para a gente, tá? Então ele deu a matriz M, que eu já fiz ela aqui, a matriz C e a P. E ele diz que ao realizarmos a multiplicação da matriz, a gente vai chegar num dado número aqui. E esse número que é dado, ele corresponde a uma das letras. Então, ao terminarmos a matriz, a gente vai ter o nome dessa uma dessas opções aqui, que é o código que vai ser decifrado através desse método, tá bom? Então, para se fazer uma multiplicação entre matriz, a gente sabe que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, eu vou começar aqui, ó, M11, então você pega a primeira linha, multiplica pela primeira coluna. Depois você pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna, beleza? Então, vamos lá, então. Eu vou pegar aqui, ó, o M11 vezes 1 mais M12 vezes 0 mais M13 vezes 0. Isso aqui tem que ser igual a matriz que é correspondente, é a 15 aqui, beleza? 0 vezes alguma coisa sempre vai dar 0. 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Então, M11 vezes 1. Então, o nosso M11, ele deu 15. Tá? Então, o que acontece? Esse número aqui da matriz nossa aqui, deixa eu apagar ele aqui. Ele corresponde a 15, beleza? Que é o que nós achamos aqui, ó. Então, esse primeiro número, ele corresponde a 15. Vou colocar pequenininho aqui. Aí ele fala aqui que cada letra tem um número. Então, a 15ª letra é quem? É a letra P. Beleza? Então, é a letra P. Beleza? Se nós olharmos aqui na opção, a gente poderia continuar, gente. Mas o que acontece? Na prova, a gente precisa ganhar tempo. Se nós olharmos aqui na opção, só tem uma letra que começa com a letra P. Então, eu não vou perder tempo de calcular as outras. Por quê? Porque nas opções só tem uma letra. Se tivesse mais alternativas, se tivesse Pantanal, tivesse, sei lá, Pandora, por exemplo, um exemplo, né? Então você teria duas opções com PDC e iria para a próxima. Mas nesse caso que você só tem uma opção, então você não vai precisar seguir calculando as outras. Então você vem já e marca a letra C. Tranquilo?